Gostaria de registrar minha alegria em participar dos 45 anos de história, serviço e promoção da vida que o NEAM realizou desde o seu primeiro setembro. Setembro é um mês muito significativo para nós na tradição da Igreja do Brasil, porque é o mês da Bíblia. E eu sou teólogo biblista, então falar do mês de setembro, falar do NEAM, a partir da Sagrada Escritura, do seu valor, da promoção da vida, lembrando que Cristo diz no Evangelho de João, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Enamorar-se da promoção da vida do ser humano, em especial, digamos, das crianças, dos jovens e dos adolescentes, é enamorar-se pelo projeto de Cristo. Sem contar ainda, é claro, o cuidado da vida ao longo dos anos de uma pessoa. Como, por exemplo, continuar cuidando da vida dos idosos. É um carinho muito grande, então, e é com carinho que eu aqui gostaria de colocar um pouco da minha trajetória dentro desta história do NEAM. Eu sou mais velho do que o NEAM. Então, é claro que isso me dá um pouco de autoridade para poder falar desses 45 anos do NEAM. Aliás, eu já era alfabetizado e já estava bem avançado na formação. Eu sou um sacerdote diocesano e do clero de Jaboticabal, paulista, do interior de São Paulo, da região de Ribeirão Preto. Entrei para o seminário na formação ainda criança e depois fiz os meus estudos de teologia, de filosofia, no interior de São Paulo e no interior do estado do Paraná, onde eu fiz filosofia, licenciatura. Mas no interior de São Paulo eu fiz bacharelado em filosofia e bacharelado em teologia. Trabalhei pastoralmente no interior de São Paulo. E no ano de 1997, quando eu já tinha ali mais de 5 anos de padre, eu fui enviado para estudar, fazer o mestrado e o doutorado em teologia bíblica em Roma. Eu confesso que inicialmente eu já não via mais razão de ser. Por quê? Porque eu já estava bem na pastoral, né? Porém, eu desde criança quis ser professor e padre. Isto ficou no meu coração, mas ficou sobretudo no coração de meu bispo, que me ordenou, Dom Luiz Eugênio Pérez, um homem que eu sempre defendi, que nasceu para ser bispo, um homem muito capaz, né? Já está no coração de Deus. E ele, então, a uma certa altura, quando foi por ocasião da passagem da filosofia para a teologia, ele me chamou para conversar e me disse: Valdecir, você sempre disse que queria ser professor e padre. Nós chegamos a um momento da formação que a etapa é decisiva e seria bom que você, então, agora escolhesse. Se você quiser ser padre, você continua conosco, vai fazer a teologia, vai ser ordenado padre. Se você quiser ser professor, você volta para sua casa e vai seguir, então, a sua vida tranquila e serenamente. Um homem, assim, de uma sabedoria, de uma sensatez muito grande, um homem que era muito também misericordioso, né? E eu disse a ele, sem medo nenhum, falei: Dom Luiz, essa altura do campeonato, eu sempre, é claro, quis ser professor e padre, mas essa altura do campeonato, eu só tenho que dizer para o senhor que eu quero ser padre. E ele, então, me respondeu, falou: olha, eu não esperava outra resposta de você. Deixa eu lhe dar um abraço, continua nos estudos, e eu espero um dia, se já ainda vivo estivesse, na diocese estiver, poder ordená-lo. E assim aconteceu. Tendo sido ordenado padre no início dos anos 90, eu estava ali na 90, fazendo já a ordenação diaconal e logo em seguida a ordenação presbiteral, mas para mim, isso daí já estava, ou seja, ser professor, tá bom, eu seria professor no Brasil, com a formação que tinha. Eu iniciei dando aulas muito cedo, então desde o início da década de 90 também, né? Mas era aula dentro das escolas, vamos dizer assim, primárias do Brasil, e também secundárias. Eu ali estava. E depois, é óbvio, dentro do próprio seminário, com a formação que tinha. Mas no final do ano de 1996, o bispo voltou de uma visita ad limina apostolorum, feita ao Santo Padre, que
naquele momento era João Paulo II, e ele voltou e telefonou, me disse que queria conversar comigo, e ele falou, olha, visto que você sempre quis ser padre e professor, eu estou lhe mandando para estudar, para você, então, fazer mestrado e doutorado. Repito, confesso que já não era mais meus planos, disse a ele abertamente. Era um homem muito bom, muito capaz, e ele disse, olha, você não vai me desobedecer, eu estou lhe mandando ir, né? Então, eu percebi que aquela conversa era mais séria do que eu imaginava. Não só hoje, mas imediatamente quando eu estava lá estudando em Roma, porque ele já fincou os pés que seria Roma. Eu havia dado a opção, quem sabe, Argentina ou Colômbia, e ele fincou os pés que seria Roma, né? Mas lá eu já agradeço ao bom Deus o fato de que Dom Luiz tenha ali colocado a autoridade, no bom sentido episcopal, de dizer, olha, me obedeça, porque eu sei o que estou fazendo, né? Dizendo de maneira diferente, né? Eu tive a oportunidade de ir para vários países, morei, por exemplo, em Israel, fiz o meu doutorado, meu mestrado inicialmente, que eram de 3 anos, em 2 anos, me sobrou 1 ano, fui morar em Israel e morei lá no ano jubilar, do 2000. Um ano, assim, bastante complicado no Oriente Médio, porque foram anos das intifadas, e as intifadas, naquele ano, 2000, elas foram muito sequentes e muito violentas, né? Mas eu morei lá, pude estudar a arqueologia dos países da Terra Santa. Eu já tinha um mestrado e tinha este ano. E voltando para Roma, eu pude continuar o doutorado. Eu fiz um mestrado em Gálatas 2, num tema geral, dentro do capítulo 2, sobre os conflitos na igreja primitiva. Nós pensamos em conflitos hoje dentro do cristianismo, mas é uma realidade que sempre existiu, porque o conflito é da vida humana, né? E, em seguida, eu, com o mesmo moderador da dissertação de mestrado, eu fiz o doutorado sobre uma expressão paulina em Gálatas 2, a verdade do Evangelho, que só ocorre 2 vezes dentro de toda a Sagrada Escritura, e estas 2 vezes se dão dentro do capítulo 2 da Carta aos Gálatas, né? Eu tinha 5 anos para fazer, eu fiz em 3 anos e meio, e aí continuei um pouco mais. Neste sentido, eu sempre encurtei um pouco dos períodos da formação. Eu costumo dizer que eu tenho vida monástica, né? Eu estudo e trabalho bastante, sento, né? Não quer dizer que eu não saia de casa, né? Eu, então, tive a oportunidade de morar em vários países do mundo. Eu morei no Oriente, mas morei também dentro da Europa em vários países, inclusive Alemanha, França. França eu morei, eu julgo sempre num lugar privilegiado, porque trabalhei e morei na arquidiocese de Avignon, onde os papas por ali não apenas passaram, mas estiveram. Mas morei também no sul da Inglaterra. Enfim, eu estive em vários países. A fim do quê? A fim de conhecer não apenas a cultura, mas a própria, não apenas a língua, perdão, mas a própria cultura, para que, voltando para o Brasil, tivesse um domínio linguístico, é claro, mas igualmente o domínio da cultura. Então, passei, é óbvio, por Portugal, porque aí se tratava da língua mãe, pela Espanha. E onde é que eu fiquei mais? Sem sombra de dúvidas, foi na Itália. Itália eu tive condições, inclusive, de trabalhar e ser pároco sozinho de 3 paróquias na Toscana. Paróquias estas que eu permaneço ligado até hoje. Por exemplo, este ano, no período de férias, eu vou para lá. Eu valorizo muito a família, sou filho de uma família bastante numerosa, procuro estar com a família 2 vezes no mínimo por ano. Minha família está no interior de São Paulo, lá eu vou por ocasião da Páscoa, Semana Santa, por ocasião do Natal. Fora disso, eu falo semanalmente com a minha família, ou por videochamada, ou só por telefonemas, e fora disso, é claro, às vezes no meio de semana, com um outro irmão e irmã, né? Eu vim trabalhar na PUC. Em 2012 fui chamado, eu tinha acabado de voltar da Europa e eu iria trabalhar em São Paulo.
Mas o meu bispo me chamou e disse, você está indo para o Rio, né? Dorani me pediu e eu já cedi. Perguntou o que eu achava daquilo, eu disse, bom, se o senhor já me cedeu para Dom Orani, para o Rio de Janeiro, então é para lá que eu vou. Eu sempre fui muito da questão da obediência ao superior, aonde ele vai mandar, né? Então, neste caso, é claro, é o bispo quem me disse, eu vim para o Rio de Janeiro. Eu tenho uma coisa a confessar aqui. Eu nunca desejei vir para o Rio de Janeiro morar, né? Por quê? Porque se tratava de vir, e depois vocês vão cancelar isso daí, vocês não vão registrar, para aquilo que é a imagem que o Rio de Janeiro tem na televisão de uma cidade muito violenta e muito quente. E eu pude aqui perceber que ela é menos quente do que a minha região, no interior de São Paulo, e aqui eu nunca me aconteceu nada. Se eu tivesse que dizer onde é que eu fui roubado, assaltado, nunca. Foi em Roma por 2 vezes, nunca me aconteceu nada no Rio de Janeiro. Além de que, e isso daí vocês podem registrar depois, eu aqui cheguei, me encontrei bem com o carioca, me encontrei bem com a comunidade local, me encontrei bem com a PUC, me encontrei bem com a comunidade família PUC, com pessoas como Marina, com realidades como o NEAM, de promoção da vida. Aliás, eu gosto de dizer sempre que o carioca é um povo fácil e bom de lidar. E o meu ambiente, que é aquele da vida paroquial lá no Santuário São Judas Tadeu, com o meu pároco, que é uma pessoa espetacular, o padre Jags, e eu vim cair dentro da PUC, dentro de uma realidade que era aquela minha de formação acadêmica, né? Eu sou teólogo biblista, com mestrado e doutorado em teologia bíblica, tenho 2 pós-doutorados, também em teologia bíblica, e depois tem arqueologia bíblica, que eu morei e estudei. Então, me era um campo aprazível, agradável, e me parecia ser, repito, o campo ideal. Quando eu conheci algumas pessoas, professores e professoras de altíssima envergadura na PUC, seja em sala de aula, seja fora de sala de aula. Quando eu coloco fora de sala de aula, por exemplo, eu fui reitor da igreja da PUC-Rio. Ali eu conheci homens e mulheres de altíssima envergadura e capacidade na área das ciências, inclusive das ciências empíricas, de joelhos, diante do sacrário, diante de Jesus, que ali vão cotidianamente para poder rezar. Ali eu conheci professores que estão no mundo da pesquisa, professoras que estão no mundo da pesquisa, pessoas que estão dando a vida pelo próximo, pelo outro. Ali eu conheci algumas pessoas, como Marina vai concordar comigo, o professor Augusto, né? Ali eu conheci, no trabalho, quando eu cheguei, o padre Jesus Hortal, o padre Verne. Foram homens que trabalharam muito pela universidade, né? E não tem como, então, não enamorar-se de um projeto como o NEAM. Porque um projeto como o NEAM é um projeto que pega a criança, o adolescente, o jovem, pelo braço e depois carrega pela mão e, quando precisa, é necessário, carrega no colo. Marina tem esta capacidade de pegar pela mão e, às vezes, carregar no colo. Eu, depois, fui coordenador de graduação, além de professor, é claro que eu sou até hoje da graduação e pós-graduação, e diretor desde 2018. Coordenador 2016, quando eu tive que deixar a igreja da PUC-Rio, a reitoria da igreja da PUC-Rio. Por quê? Porque ali é um lugar onde o padre precisa atender. Ali vão pessoas para rezar, sem sombra de dúvidas. Mas se o aluno não consegue pagar a mensalidade, aonde que ele vai chorar? Lá na igreja. Se ele não consegue passar no exame, onde que ele vai chorar? Na igreja. Se ele tem que pedir para conseguir passar numa prova, para conseguir ir bem numa prova, para conseguir ir bem no relacionamento, ele vai à igreja. Então, é um lugar especial no coração do campus. Mas voltando, então, à nossa realidade do NEAM. 45 anos. Eu, quando cheguei, eu assumi como diretor e falei, olha, eu precisaria de alguns jovens para poder, então, ter
office boy ou alguns serviços. Aí me apresentaram a Marina, que ela seria... Eu falei, bom, mas Marina eu já conheço. É aquela do Nean? É. Eu falei, bom, então eu vou atrás da minha amiga. Né? Marina vai poder confirmar isso daí. Né? Toda vez que eu precisei de alguém, eu fui atrás de Marina para poder pegar alguém. Eu tenho um testemunho a dar. Eu marquei presença no NEAM por várias vezes. Aliás, no livro dos 40 anos, eu marquei presença. Em várias comemorações, marquei presença. Mas o NEAM marcou uma presença muito forte na minha vida com estas pessoas que, por meio de Marina, da professora Marina, o NEAM me deu. Porque, aliás, eu tenho um que está comigo hoje, que foi o último que Marina me deu, né? Que é o João Pedro. Eu ontem, Marina... e demais, eu conversei com um que foi Marina que me deu, que foi o Pedro Henrique. O Pedro Henrique foi convocado pela seleção. Ele participa da área do pessoal que faz fisioterapia, massagem, alongamento, treinamento. E ontem este menino me telefonou para ver como que as pessoas marcam a vida e ficam marcadas. Então me vejo lá o telefone, é uma mensagem, Pedro Henrique, e o Pedro Henrique hoje está no Futebol Clube de São Paulo, em São Paulo, mas ele estava aqui no Vasco. Mas ele já foi convocado pela seleção para ver como que o impacto do NEAM, que acolhe um jovem, um menino como este, e promove uma vida, ao ponto de um menino que estava lá, e ele me telefonou por causa de uma outra realidade, de um amigo dele, para a questão de sacramento de casamento, e ele me agradecia o fato do tempo que ele passou no NEAM, o tempo que ele passou no departamento de teologia. Então, às vezes, nós não temos ideia do impacto na vida de um adolescente, de um jovem como este, quando passa em nossas mãos. Eu tenho uma expressão, e isto a professora Marina, ela sabe fazer talvez melhor do que todos nós, né? Eu sempre digo às pessoas, cuide daqueles que Deus colocou e colocar em suas mãos. Professora Marina é um exemplo. 45 anos de dedicação com o NEAM, muitos jovens ali passaram, ela com certeza tem condições de narrar muitas histórias bonitas como esta do Pedro Henrique, como esta de outros que passaram pelo departamento de teologia, ou aquela que nós temos hoje, que é uma presença muito carinhosa, muito eficiente, que é a do João Pedro. Né? Vidas são ali promovidas, valores são depositados no coração destes jovens, esperanças, né, são depositadas na cabeça e no coração destes jovens. São Paulo, na carta aos Romanos, já que o meu doutorado é em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, é muito fácil de guardar isso daí, né? Ele diz, a esperança não decepciona. Não significa que não tenhamos baques na vida, muito pelo contrário, nós temos momentos altos e baixos na vida. Às vezes, nós gostaríamos de ter, e eu acredito que a professora Marina já desejou ter isto, outros já desejaram ter isto, tratamento VIP 24 horas por dia, a vida inteira. Isto não é possível, eu não estou sendo pessimista, eu estou sendo realista. Tratamento VIP faz bem, é bom às vezes, mas pretender ter um tratamento VIP a vida inteira é um sonho que não se pode realizar. Por quê? Porque tem muitas coisas que não dependem de nós. E, às vezes, o tratamento não VIP vem em coisas simples. Por exemplo, eu gostaria de uma vaga, eu, jovem do NEAM, naquele departamento. Naquele momento, eu não tive. Então, eu não tive tratamento VIP aquele dia. Me apareceu uma vaga num outro departamento, que vai ser, inclusive, melhor do que aquela que eu poderia ter ingressado. E aquele dia chegou o meu momento, então, de poder ancorar a minha vida naquela esperança que tinha sido brotada. Significa que eu já venci todas as barreiras? Não. Significa que o NEAM, professora Marina, todos aqueles que ali estiveram e puderam me ajudar no período de formação, de acompanhamento, depositaram tijolinhos em minha vida, deram a pá, me ensinaram a fazer o material para que eu pudesse, então, começar
a construir aquilo que será cada degrau da minha vida, para que depois eu possa ajudar outros. Eu gostaria de registrar ainda, terminando aqui, que o NEAM, ele nos ensina que se você ajuda 1 ou 1 milhão, vale a pena. E, sobretudo, naquela dimensão do ditado popular. É preciso ajudar alguém sem olhar a quem. Nós não podemos olhar a quem nós ajudamos, né? Então, ajudar alguém sem olhar a quem. E aqui vale a pena também ter presente outro ditado popular, que é: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, eu sou um homem de ditados populares, né? É preciso acreditar que sempre vale a pena. Se tratamento VIP, se bons resultados todos os dias eu não consigo, mas ajudar 1 ou 1 milhão vale a pena. E vale a pena ajudar sempre alguém sem olhar a quem. E se hoje não conseguiu bons resultados, continue. Por quê? Porque água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Parabéns, NEAM, parabéns, professora Marina, parabéns a todos vocês que fazem parte desta história. Procurem alguns testemunhos de algumas pessoas, como esta do Pedro Henrique, que eu dizia, repito, como que um menino que passou ali pelo NEAM foi convocado hoje pela seleção brasileira, já entre o time de treinadores, do pessoal que está ali, que é aquele pessoal que treina fisicamente os nossos jogadores. Então, parabéns. Deus abençoe. Uma bênção muito especial.